Olá pessoal, tudo bem? Uma satisfação muito grande poder saber que você está aqui assistindo esse vídeo. E hoje nós vamos compartilhar um pouco do texto. Sempre é uma satisfação poder compartilhar momentos, poder compartilhar textos bíblicos, reflexões. Sabe, é muito gratificante saber que daí do outro lado, não sei onde você está, em qual cidade, em qual estado, mas sempre é muito bom saber que existem pessoas assistindo esses vídeos. E como eu sempre digo, se fizer diferença na vida de pelo menos uma pessoa, já está valendo o esforço de fazer os vídeos. Então, hoje nós vamos rapidamente trazer uma explanação. Eu vim observando algumas coisas no texto bíblico, em 1 Samuel, capítulo 17, no verso... Na verdade, o capítulo todo, mas no verso 45. E eu quero compartilhar isso contigo. Eu quero trazer em breves palavras aqui algumas coisas que vieram ao meu coração, que brotaram ao meu coração e que eu acredito que tem uma relevância para a minha vida e para a sua vida. Então, vamos ao texto. O texto, todos nós já tivemos a oportunidade de ouvir a história do rei Davi, que nesse momento ainda não é rei, nesse momento ele ainda não tinha assumido o posto de rei, mas já havia sido ungido como rei. Então, para você ter um entendimento como isso funciona, ele não era de fato, mas já era de direito. Então, já havia sido derramado o óleo da unção sobre a cabeça de Davi. E todos nós sabemos que o profeta vai à casa de Jessé, o profeta Samuel vai à casa de Jessé, e aí ele manda vir os seus filhos, e vieram os seus filhos que eram guerreiros, fortes, bonitos, e no final das contas, Deus o tempo todo dizendo para o profeta, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, e no final de tudo ele pergunta, porventura tu ainda tem algum filho? Ainda tem algum aí? Aí vem a lembrança. Ah, tem um lá que está lá na malhada, lá no meio lá na malhada, no meio das ovelhas, está cuidando lá no pasto, cuidando das ovelhas. E ele diz, então manda chamar. E quando Davi chega, Deus confirma, é esse aí. Esse aí é o novo rei de Israel. E aí Samuel vai lá e derrama o óleo da unção sobre a cabeça de Davi. A partir daquele momento, no entendimento de Deus, na visão de Deus, Davi já era o rei de Israel. Então, para que você tenha um entendimento. Mas, de fato, quem ainda era o rei de Israel era Saul. É tanto que o próprio Davi ele consegue enxergar a dimensão disso quando mais para frente no texto, quando Saul começa a perseguir Davi, Davi tem oportunidades de matar Saul para poder se apoderar do trono, mas ele na sua mente ele tinha na sua mente que Saul era o rei e que Deus também tinha escolhido Saul. Por mais que o óleo já tivesse sido derramado sobre a cabeça de Davi, ele diz, porventura eu tocaria no ungido do Senhor. Então, na mente de Davi funcionava desta forma. Saul ainda era o ungido do Senhor e ainda era rei sobre Israel. Então, nesse texto aqui nós vamos ver o momento quando Davi vai de encontro a Golias. E eu separei algumas particularidades desse texto aqui. Então, primeira coisa, o seu pai chega para ele e diz, olha, vai levar mantimentos para os teus irmãos que estão na guerra. E aí Davi sai com os mantimentos para ir deixar aos seus irmãos. Quando ele chega, ele escuta um gigante, um homem muito grande, muito forte, blasfemando contra Deus e contra o povo de Israel. Então, naquele momento, uma das coisas que eu posso frisar aqui para nós é a ousadia de Davi, porque ele olha para todos os soldados e vão dizer assim, vem cá, vocês vão deixar esse homem aí, blasfemar contra Deus e contra o povo de Israel, contra o Deus de Israel.
você vê a ousadia e a indignação com, com Golias pelo que ele estava falando sobre o Deus de Israel. Então, você vê que Davi era ousado e temente a Deus. Então, naquele momento, ele já chega com uma postura diferente, completamente diferente de todos os outros que estavam ali na guerra. Todos os outros soldados estavam, todos os generais de guerra, todos estavam acovardados, com medo do gigante. Ninguém queria enfrentar Golias. E aí você vê a ousadia de Davi e diz: olha, vocês vão deixar ele falar desse jeito? Vocês vão deixar ele blasfemar contra o Deus de Israel, contra o povo? E automaticamente ele vai de encontro ao rei e diz: olha, eu vou enfrentar esse cara. Estou parafraseando o texto, mas eu vou contra esse Golias, eu vou contra esse gigante. E aí Saul olha para Davi e diz: você é só um menino, você é um adolescente. Golias é guerreiro desde a sua juventude e, fora disso, é um gigante. Então, já naquele momento, havia uma aceitação de fracasso, mas na mente de Davi, ele sabia o que ele iria fazer e como seria realizado. E aí ele diz pro próprio rei: olha, já matei um urso, já matei um leão, e eu vou contra esse homem. E aí pega-se armadura, pega espada, lança, escudo, e vai lá, monta Davi todinho. E o que acontece? Davi mal conseguia se mexer. Um detalhe que não foi colocado para Saul e nem para os seus irmãos e nem para o exército de Israel. Nenhum deles lembrava ou fazia menção de que o óleo da unção já havia sido derramado na cabeça de Davi, como eu falei no começo do vídeo. Já havia sido derramado. Então não seria no braço, na força do braço de Davi, mas seria no poder que há no Deus Todo-Poderoso, no Deus Eterno, no qual nós acreditamos, no qual Israel acredita. Então, naquele momento não havia, estavam contando com as lanças, com as espadas, com os escudos, e não estava sendo creditado o poder que Deus tinha para fazer, o que Deus poderia fazer naquele momento. Então, Davi, ele tira toda aquela parafernália, ele deixa a espada, ele deixa a lança, ele não leva escudo, e aí, quando ele chega para enfrentar Golias, começa a zombaria, sabe? Vem cá, não existe homem em Israel para me enfrentar. Mandaram uma criança, mandaram um menino para vir contra mim. E Davi pega ali as pedrinhas no lago e ele diz: vem cá, porventura eu sou um cão para tu me enfrentar com um pedaço de pau e pedra. E a arrogância, você vê que quando nós observamos Davi, ele tem a intrepidez de querer enfrentar. Ele tem aquele desejo de não deixar com que aquele gigante ofendesse o nome do Deus de Israel, blasfemasse contra o nome do Deus de Israel. E você vê, em contrapartida, a arrogância de Golias. E o que eu acho muito bonito nesse texto é que depois de Golias blasfemar, de falar tudo aquilo que ele tinha, que ele ia matar Davi e entregar suas carnes às bestas feras e aquele negócio todo, aquela situação toda que ele falou sobre Davi, Davi diz uma coisa que é impactante, uma coisa que o rei não estava lembrado, uma coisa que o exército também não estava lembrado, e que o próprio Golias e todos os filisteus não estavam lembrados e não conseguiam mensurar o que era aquele momento ali. Porque Davi, ele vai e diz assim: olha, eu vou contra ti, eu não preciso de espada, eu não preciso de lança, eu não preciso de escudo,
eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Então você vê aí a confiança que Davi tinha. Davi sabia que naquele momento ali não seria simplesmente Davi, mas seria o Senhor dos Exércitos usando Davi. Então você vê a confiança, você percebe que Davi ele está cheio de confiança, porque ele sabia que quem ia batalhar ali não era ele. Ele sabia que ele por si só não poderia fazer nada, mas ele sabia que existia um Deus maior. Ele sabia que tinha um Deus soberano que ia fazer através dele. E aí todos nós sabemos o resultado. Davi pega uma pedra, coloca na funda e acerta a cabeça do gigante. O gigante cai, ele vai lá e corta a cabeça do gigante. E o exército vai de encontro aos filisteus. Então, eu queria ressaltar nesse vídeo a confiança, a lealdade de Davi ao Deus Todo-Poderoso. Eu queria também ressaltar que ele não aceitou a afronta do inimigo. Ele não deixou o inimigo afrontar. Ele não deixou o inimigo blasfemar. Ele não se contentou com aquilo, mas pelo contrário, ele se indignou com aquilo e ele tomou a postura. Ele teve postura de ir de encontro ao rei, vai dizer assim: nós vamos resolver, eu vou lutar contra esse gigante. Eu não sei como é que você está nesse dia, não sei como é que está a sua vida hoje, não sei qual é o gigante que você está enfrentando, mas saiba de uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas. E o gigante que você não pode resolver, o gigante que você não pode derrubar, Deus pode. Então, fica essa palavra aqui para a sua vida. Fica essa aplicação. Devemos confiar em Deus como Davi confiou, mas também temos que ter a iniciativa de querer batalhar contra os nossos gigantes, enfrentar os nossos gigantes, sabendo que Deus, ele vai fazer, ele vai nos dar a estratégia. A estratégia pode até ser algo que você não enxerga, que você não acredita, uma estratégia que você vai dizer assim, mas é um lago com pedras, é um... Sim, foi, foi uma pedra que derrubou o gigante. E não foi simplesmente, não foi algo extraordinário, porque nós esperamos sempre muito, nós esperamos o extraordinário, sempre temos aquela sensação que algo sobrenatural, algo fantástico, algo gigante vai acontecer em nosso favor. E muitas das vezes Deus vai usar algo que para você, para mim, é pequeno, é simplório, mas que está dentro do planejamento de Deus para as nossas vidas. Ele está dentro do processo que Deus tem para as nossas vidas. Então, não desista, não desanime, não fique perplexo com o tamanho do gigante, mas acredite que na força do Deus que nós servimos, na força do Deus de Israel, nós podemos vencer todos os gigantes. Muito obrigado se você ficou até aqui, que Deus abençoe sua vida e até um próximo vídeo.